Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA. Meu nome é Jaime. Não esqueçam, por favor, de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e mandarem o vídeo para as outras pessoas, para mais gente ter acesso a esse canal. Hoje eu tô com a minha camiseta da seleção de Senegal, porque eu vou falar um pouco da África, aquele continente tão incrível. A África é um continente, ok? A África do Sul é o país, mas vamos lá. Aquele continente tão incrível que tem um país lindo que é o Sudão, que está numa talvez a maior crise humanitária da Terra. Tenho duas matérias aqui. A maior catástrofe humanitária da Terra, diz o chefe de refugiados da ONU, sobre o agravamento da crise no Sudão. Ele falou na Conferência de Segurança de Munique, o Filippo Grandi destacou a crise que continua desde abril de 2023. Você já tinha ouvido falar nisso? Não, porque a África, ela não é falada no Ocidente quase. Se fala lá do Hamas com Israel, a Ucrânia contra a Rússia, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e não se fala da África. E o que está acontecendo no Sudão é muito, muito sério. Ele expressou frustração com a falta de conscientização global sobre a deterioração da situação no Sudão, apesar das repetidas alegações de que representa a maior crise humanitária da Terra. Abre aspas para ele. Já estive em tantas reuniões sobre o Sudão e todas as vezes, e com razão, ouvi que esta é a maior catástrofe humanitária da Terra. E ainda assim, ouvimos muito pouco sobre o Sudão. Acho que precisamos refletir sobre isso. Para abordar isso, ele enfatizou a necessidade de maior acesso da mídia para relatar as realidades do conflito, argumentando que as restrições à cobertura da imprensa internacional estão impedindo que a crise receba a atenção que requer. Se quisermos mobilizar os recursos de que precisamos dessa visibilidade que está faltando. Isso, precisa que a mídia fale sobre o continente africano. Aqui, no caso, sobre o Sudão. Aqui tem outra matéria, essa é de hoje, tá? Que eu vou ler aqui. A ONU pede 6 bilhões de dólares para atenuar a crise no Sudão. O que está acontecendo também? Está tendo um monte de refugiado para os países ao lado. Então os países que é o Chad e o Sudão do Sul, não têm dinheiro, não são países ricos. Cadê os Estados Unidos, que é tão bondoso em se enfiar para resolver aí as questões de Israel, do Hamas, agora está se enfiando lá na... O Trump ligou pro Putin, vou falar disso mais para frente. No Sudão não interessa, África, nessa parte da África não interessa. Por quê? Porque não tem riquezas lá? Vamos ver aqui essa matéria sobre a ONU. A ONU confirmou nesta segunda buscar cerca de 6 bilhões de dólares em doações internacionais para o Sudão neste ano, no objetivo de atenuar o que caracterizou como uma das crises mais devastadoras de nosso tempo, marcada por fome e deslocamento em massa. As informações são da Reuters. O apelo configura um aumento de 40% em relação aos recursos requisitados para o Sudão em 2024, em um contexto em que crises globais sofrem com redução nos envios humanitários, sobretudo pelos cortes de quem? Do Trump. Segundo a ONU, os fundos são necessários devido ao impacto dos 22 meses de guerra civil entre o exército regular sudanês e seus antigos aliados paramilitares das Forças de Suporte Rápido, a FSR. De acordo com os dados da ONU, o conflito deslocou 1/5 da população do Sudão ao impor uma crise de fome a cerca de metade do país. O Sudão vive uma emergência humanitária de proporções chocantes, comentou o Tom Fletcher, coordenador assistencial da ONU. A fome está se espalhando, uma epidemia de violência sexual corre solta. Crianças estão sendo mortas e feridas, seu sofrimento é aterrador. Condições de fome foram registradas em ao menos 5 localidades, dentre os quais os campos deslocados internos em Darfur, prosseguiu as Nações Unidas. A escalada da violência e o colapso dos serviços básicos deve agravar a crise. O plano das Nações Unidas busca alcançar quase 21 milhões de sudaneses como a resposta mais ambiciosa em termos humanitários para o ano vigente, estimada em 4,2 bilhões de dólares. O restante dos recursos, dos 6 bilhões,
devem ser encaminhados aos deslocados e refugiados do conflito, como eu disse antes, que estão nos países vizinhos. Então, isso aqui na África é constante. A gente já viu em Ruanda, em Moçambique, na Zâmbia, no Congo, na República Democrática do Congo, agora no Sudão. E eu falei em Ruanda já também. Então, assim, o Ocidente não olha para isso, o resto do mundo não olha para a África. Só quando tem diamante, pedras preciosas, ouro, aí todo mundo olha e aí todo mundo quer. Cadê o Elon Musk que ficou rico porque tem lá uma mina de diamantes na Zâmbia? O pai dele, no caso, tinha, né? Então, mas aí ninguém olha, né? Quando não tem riqueza envolvida, ninguém se interessa em ajudar. Então, assim, vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando e trazer foco para essa questão tão importante do continente africano. Ok. Agora vamos falar dos povos originários aqui, que também não tem sossego no nosso país. Proposta no STF abre caminho para mineração em terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal está elaborando um anteprojeto de lei complementar a ser enviado ao Congresso Nacional que pretende, de uma só tacada, mudar o processo de demarcação de terras indígenas e permitir o quê? A mineração e várias atividades econômicas nos territórios, entre outras alterações. Na última sexta-feira, dia 14, uma minuta do anteprojeto foi juntada pelo ministro, adivinhem quem? Gilmar Mendes, óbvio, na forma de uma decisão sua, aos autos de uma ação declaratória de inconstitucionalidade que cedia uma comissão de conciliação instalada no ano passado pelo próprio ministro, que também escolheu os órgãos ou entidades que poderiam indicar seus membros. Todo esse procedimento foi aberto e tramita sob as bênçãos do atual ministro do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. A minuta de 41 páginas, se aprovada, vai reescrever o processo demarcatório, criar programas no executivo, permitir indenização sobre a terra nua, entre outras novidades. Imagina se o Supremo fosse acusado pelo Congresso de legislar, mas a direita e a extrema-direita não veem problema nenhum quando o STF vai, dessa vez é verdade, legislar sobre os direitos indígenas. É uma coluna, isso aqui que eu estou lendo, do Rubens Valente lá na Pública, que explica bem como é. A proposta do anteprojeto passará a ser votada pelos integrantes da Comissão de Conciliação do STF em 2 sessões, nos dias 17, foi ontem, e 24, que é a próxima segunda-feira. Isso mesmo. A comissão, prestem atenção na comissão, tem 23 integrantes, 6 do Congresso, todos da direita ou simpáticos à iniciativa do STF, 4 do governo federal, 3 de entidades ligadas a governos estaduais e prefeituras, 5 de partidos políticos e, por fim, 5 que supostamente pertenceriam ao movimento indígena. São, portanto, 18 votos de não indígenas contra 5 de indígenas. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso. A matéria está inteira na Pública. Isso é muito importante, porque se isso for aprovado, os direitos dos povos originários vão para o saco. E aí vão liberar a mineração e outras explorações na terra dessa galera. Isso não pode acontecer. Então tem que ficar muito de olho. Gilmar Mendes muito espertinho aqui nessa questão. Vamos falar do Rio de Janeiro um pouquinho? Ontem foi o 3º dia que a concessionária privatizada manteve 37 bairros sem água no calor extremo do Rio de Janeiro. Ontem bateu o recorde, se eu não me engano foram 44 graus Celsius no Rio de Janeiro. E nesse calor miserável, 37 bairros estão sem água desde domingo. Mas na verdade é que é desde sábado, segundo os moradores. Então sábado, domingo e segunda. Uma maravilha, né? Enquanto a temperatura máxima registrada nessa segunda foi de 44 graus, exatamente, a mais alta registrada pelo Sistema Alerta Rio em 11 anos, 37 bairros da Zona Norte estão sem uma gota d'água. Imagina um calor miserável desse e você não ter nem água para beber. Não é nem água potável, não tem água. Você abre a torneira, tá seco. Isso acontece porque a concessionária Águas do Rio faz um reparo na adutora de Benfica e interrompeu o fornecimento no domingo.
Mas, segundo alguns moradores, eles estão sem água desde sábado, dia 15. Então, sábado, domingo e segunda. A Águas do Rio informou que terminou o conserto ontem à noite, mas que a normalização pode levar até 72 horas, ou seja, mais 3 dias na semana provavelmente mais quente dos últimos anos no Rio de Janeiro. Então é um calor miserável e as pessoas sem água. Empresa privatizada, hein? Privatiza que melhora. Ave Maria. Então vamos ficar de olho aqui se a água volta pro pessoal. Aqui tem a matéria no ICL Notícias falando de todo mundo que está sofrendo. Eu não vou ler tudo isso não, mas o ponto é esse. A galera ficou 3 dias sem água, terminou o conserto ontem à noite, mas a projeção é de mais 3 dias, de até 3 dias até que tudo se normalize. É o fim do mundo, cara. É o fim do mundo. Mas vamos para uma notícia boa? Temos boas notícias. Sim. Que o inelegível foi no Senado, né? Eu não vou ler as bobagens que ele falou lá, tá? Se vocês quiserem, vocês procurem aí, que ele só falou abobrinha, ele só fala abobrinha. Mas, na coluna da querida e grande Juliana Dalpiva, tá o seguinte: PGR vai denunciar Bolsonaro indiciados em documentos diferentes esta semana ainda. Ainda esta semana, isso aqui é bom demais. A expectativa é que o PGR denuncie o ex-presidente inelegível e os demais indiciados pela Polícia Federal nesta semana em documentos de denúncia diferentes. No entanto, as acusações contra todos os denunciados serão feitas ao mesmo tempo. A PGR decidiu denunciar todos os envolvidos apontados pela Polícia Federal na tentativa de golpe, mas optou por separar as denúncias contra os envolvidos a partir de núcleos de atuação. O STF analisará o documento que a PGR vai enviar na primeira turma e decidirá se instaura um processo criminal contra o inelegível e os demais acusados. Avalia-se que apenas a abertura do processo se dará na primeira turma, coisa que antes estava se falando que o julgamento também seria todo na primeira turma. Agora já fala que não, que vai ser no plenário inteiro. A expectativa é que o julgamento do mérito ainda nesse ano ocorra no plenário do STF com todos os ministros. Que delícia! Então, previsão para esta semana ainda, por isso que ele foi lá no Senado. Tá com o na mão, né? Não tá passando nem o Wi-Fi no nosso querido, né? E eu não sei se vocês viram, tá na Globo News, não saiu a notícia ainda, pelo menos quando eu tô gravando, não tinha notícia, mas teve um vídeo da Daniela Lima falando que a polícia, que o PGR encontrou vídeo com toda a programação do golpe de 8 meses antes. Então, 8 meses antes, a PM, tá? A Polícia Militar, tinha conhecimento de tudo e que tudo fazia parte do golpe, inclusive o que aconteceu em 8 de janeiro. Então era tudo parte do golpe. Eu imagino que isso vai sair como notícia ainda hoje ou talvez amanhã e aí eu trago pra vocês. Quem tiver curiosidade, é só procurar na Globo News e tem no Instagram, tudo quanto é lugar, no Twitter, tá? Em tudo quanto é lugar esse vídeo dessa notícia da grande Daniela Lima. A gente tá falando muito de aumento de preço de alimentação, né? De alimento, tá tudo mais caro, mas aqui tem um levantamento bem interessante sobre a diferença entre o governo Lula e o inelegível. Para essa galera da esquerda gourmet que fica falando um monte aí, vamos acompanhar aqui essa matéria. A inflação de alimentos no governo Lula é cerca da metade da registrada no governo Bolsonaro. A alta dos alimentos registradas no governo do ex-presidente inelegível foi cerca do dobro da verificada nos 2 primeiros anos do governo do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na gestão Bolsonaro, a comida subiu em média 8,24% por ano, né? No início deste governo Lula, o aumento médio anual foi de 4,36%, um índice um pouquinho menor do que 50%, 47% menor. O percentual de aumento médio foi calculado pelo Brasil de Fato com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2024, o preço dos alimentos subiu 7,69%. Por isso que baseou as críticas dos opositores do governo Lula. E até uma galera que se diz de esquerda, né? No governo Bolsonaro, no entanto, os alimentos chegaram a subir 14,09%. Foi em 2020, na pandemia. Lembra quando a galera tava vendendo osso, pele de frango no mercado? Eu lembro.
Depois, em 2022, subiram mais 11,64%. E aí não tinha pandemia, não tinha nada. 11,64%. Ao todo, nos 4 anos do inelegível, os alimentos subiram mais de 40%. 40%. Nos 2 primeiros anos do governo Lula, a alta foi de 8,72%. O Lula é o campeão de preço baixo. Em 10 anos de Lula, a inflação média foi de 5,87%. Com o FHC foi de 6,71%, com a Dilma 9,11% e com o Michel golpista Temer foi de 6,25%. Então tá aí, para quem fala, ai, tá muito caro, é um absurdo, Lula, isso, aquilo. É quase metade mais baixo do que a do inelegível. Então, tomem na cabeça, tá? Quem fica falando um monte de abobrinha. Eu falei que eu ia falar do Trump. Por que aconteceu semana passada? O Trump ligou pro Putin. A Europa entrou em pânico. Todo mundo falou, o que esses caras estão conversando e tal? O que eles estão conversando? Eles estão negociando o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Só que o Zelensky tá pistola, porque eles estão negociando a paz sem chamar a Ucrânia. Isso não existe, né? Isso não existe. Vamos aqui. Essa matéria tá no G1. Estados Unidos e Rússia excluem Ucrânia da mesa de negociações para encerrar guerra. O Zelensky reage, óbvio, né? Os Estados Unidos e a Rússia formarão equipes para negociar o fim da guerra da Ucrânia, mas sem ter o país de Zelensky como parte das tratativas. O anúncio de Washington ocorreu após a reunião entre autoridades americanas e russas na Arábia Saudita, que teve a Ucrânia entre os temas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o famosíssimo Marco Rubio, aparece aqui direto, e o ministro russo das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, concordaram em nomear equipes de alto nível para começar o mais rápido possível a trabalhar por um acordo que encerre o conflito. Em resposta, Zelensky criticou negociações feitas pelas costas da Ucrânia e Europa e disse que os países europeus deveriam ser incluídos nas tratativas pelo fim da guerra. Obviamente, né? Zelensky também afirmou que não cederá a ultimatos da investida americana e russa. Ele já havia dito na segunda-feira que não participaria do diálogo entre Estados Unidos e Rússia para discutir propostas para o fim da guerra e que não aceitará nenhuma proposta de paz vinda dessa negociação. Porque o que os Estados Unidos está falando? Olha, vai ser difícil chegar a um acordo de paz se a Ucrânia quiser os territórios que foram invadidos pela Rússia. Ou seja, ó, Ucrânia, fica na sua aí, deixa o que a Rússia invadiu com ela e vamos terminar esse negócio. A Ucrânia não vai querer isso nunca. O encontro em Riad, nesta terça-feira, marcou a primeira discussão oficial entre os dois países sobre um acordo para o fim do conflito. E ocorre menos de uma semana após os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, como eu falei, falarem pelo telefone e concordarem em iniciar imediatamente as negociações pelo fim do conflito. Porque a Rússia estava tomando, né, o famoso gelinho dos Estados Unidos desde 2022. Né? O Biden não falava com a Rússia, não queria saber de contato nenhum. O Trump já pegou o telefone, já ligou pro Putin, então super amigos. O pessoal lá nos Estados Unidos está muito feliz com isso não, hein? O Yuri Ushakov, que é o assessor da política externa da presidência russa, afirmou que a reunião correu bem e que foi uma conversa séria sobre todas as questões. Ai, tarará, a porta-voz, é isso. Vamos ver onde isso vai dar. Sei não, hein? Deixar a Ucrânia de fora e a Europa também não vai dar muito certo não, mas vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, eu falei do Rio de Janeiro já, vamos falar um pouco de São Paulo, do estado e da minha querida cidade. Tarcísio avalia implantar escola cívico-militar no meio desse ano ainda. A Secretaria de Educação de São Paulo estuda implantar o modelo cívico-militar em escolas da rede estadual paulista ainda neste ano. A ideia é começar a mudança no segundo semestre em unidades que tenham aprovado o modelo nas consultas públicas realizadas pela pasta. A informação foi confirmada pelo Metrópolis nesta terça-feira. A implantação do programa Escola Cívico-Militar em São Paulo chegou a ser suspensa pela Justiça Paulista em agosto do ano passado, né? Mas a decisão acabou derrubada pelo ministro, adivinha? Gilmar Mendes, ele mesmo.
do Supremo Tribunal Federal 3 meses depois. Na época da liberação, o governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou que faria a implantação do modelo apenas em 2026. A lei que criou o programa Escola Cívico-Militar em São Paulo foi sancionada por Tarcísio em maio de 24 e autoriza, escuta isso aqui, e autoriza policiais militares da reserva a trabalharem como monitores em escolas públicas do Estado. O modelo é questionado por especialistas em educação que dizem que não há indícios que a militarização do ensino melhore os resultados escolares. Você vai botar PM, a PM que a mais letal da história de São Paulo, dentro da escola para cuidar dos alunos. Qual a chance disso dar certo? Eu conversei ano passado com uma diretora de uma escola que ela era favorável e ela não conseguia me dizer. Não, porque a presença da PM vai inibir. Eu falei, vai inibir o quê? Você está tratando de adolescentes, de crianças em alguns casos. Cara, isso aqui para mim é absurdo. Num tanto. Eu imagino que, né, que vai ter protesto, que vão entrar com liminar para barrar isso, mas acho que isso aqui é um negócio sem volta enquanto o digníssimo for governador do estado, ou enquanto a gente tiver a direita, a extrema direita no governo do estado, que essa gente não gosta de professor, lembra que eu falei ontem? Essa gente não gosta de educação, essa gente não gosta de pessoas que consigam pensar, não gosta de pessoas que tenham senso crítico, que raciocinem. Por isso que elas querem esse tipo de educação, uma educação que não forma ninguém. Prestem atenção nessa daqui para você ver como essa galera não gosta que as pessoas, não gosta de gente. Tá? Mesmo porque o Tarcísio falou hoje, não deu tempo de colocar essa, vou só um parênteses aqui, que ele aceita ser candidato à eleição presidencial 2026 se o Bolsonaro pedir. Que beleza, vamos lá. Nunes, o querido prefeito da cidade de São Paulo, defende redução da maioridade penal. Sabem o que estou fazendo. Claro, porque adolescente já tem toda a questão cerebral formada. Então eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Vai estudar, eu estou abaixando aqui que eu estou olhando para cada Nunes. Precisa estudar um pouco de ciência, tá vendo? Essa pessoa não estudou, eles não sabem. A questão, todo o cérebro do ser humano só está formado aos 25 anos. Como que um adolescente de 16, 17 tem noção do que está fazendo? Não tem. Vamos lá a notícia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, defendeu nesta terça-feira a redução da maioridade penal e afirmou que pessoas com 16 anos já sabem o que estão fazendo. Mas olha, aspas pro querido aqui, precisamos ter a redução da maioridade penal. É preciso voltar a discutir esse tema. Hoje quem tem 16 anos já sabe muito bem o que está fazendo da vida. Não sabe. Sabe muito bem quais são as consequências dos seus atos e tem que pagar e responder por isso. Nos foi questionado sobre os recentes casos de violência na capital e a sensação de insegurança da população. Na última quarta-feira, um ciclista foi baleado e morto durante um assalto em frente ao Parque do Povo no Itaim Bibi, bairro nobre da cidade. Do Itaim Bibi, né? Já no sábado, dia 15, uma mulher de 67 anos foi agredida por 2 assaltantes quando caminhava no Parque Continental, na zona oeste de São Paulo. Aspas ainda para o gênio aqui. A gente precisa ter por parte do Congresso Nacional mais rigidez na legislação. Temos que ser implacáveis contra a bandidagem. Mesmo a galera do 8 de janeiro lá, porque aquilo é bandido também, hein? 8 de janeiro de 23, o pessoal do golpe, você pensa assim também, Nunes? Porque você declarou também que vai fazer campanha pro Bolsonaro se for para ele disputar contra o Lula. O Bolsonaro vai pra cadeia esse ano, Nunes. Essa bandidagem tem que ficar presa também ou não? Hipócrita. Lugar de bandido é na cadeia e não atrapalhando e eliminando a vida das pessoas. Você faz isso. Você atrapalha a vida do paulistano, querido. A redução da maioridade penal é criticada por especialistas em direitos humanos que apontam que a medida pode gerar encarceramento em massa de adolescentes e dificultar a ressocialização dos jovens. Óbvio! Nosso sistema penal é ridículo. Ele não é feito para recuperar ninguém para a sociedade. Aí você vai jogar adolescentes de 16, 17 anos lá naquele lugar, o que você vai ter?
você vai ter mais bandidos. Ao invés de você acolher esse adolescente que faz besteira e ensinar, educar, ajudar de alguma maneira. Adolescente, 16, 17 anos, não sabe o que está fazendo, não sabe. O cérebro não está totalmente formado. A gente precisa estudar a ciência para poder falar dessas coisas. Mas esse sujeito aqui não sabe nada de nada. Ele sabe é botar as coisas abaixo. Vamos falar de um negócio que eu não falei a semana passada, mas eu quero falar hoje. Teatro tombado foi demolido por prefeitura sem permissão, diz conselho. A Prefeitura de São Paulo demoliu na última quinta-feira o Teatro Vento Forte e a Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, no Parque do Povo, sem autorização prévia do Conselho Estadual de Patrimônio, que tombou o parque há 30 anos. Então o parque é tombado há 30 anos e o Conselho Estadual de Patrimônio não deu autorização para derrubar o teatro e a escola de capoeira. Enquanto a gestão do Ricardo Nunes afirma que a ação no parque da Zona Oeste da cidade tenha sido feita conforme a legislação vigente. O Conselho afirma que não registrou pedidos recentes de intervenção no local. Em 95, o Parque do Povo foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, a CONDEFAT. O objetivo do tombamento é a preservação da base material para a realização das atividades culturais e de lazer ali desenvolvidas, e por isso um conjunto de diretrizes é formado para qualquer alteração no local. Qualquer obra, edificação ou modificação na paisagem do parque necessária à realização de eventos ou atividades especiais deverá ser precedida da autorização do CONDEFAT, bem como quaisquer alterações propostas para os limites físicos das atividades esportivas e culturais, diz um dos artigos da resolução de tombamento, publicada no Diário Oficial do Estado em junho de 1995. Em nota ao Metrópolis, a CONDEFAT informou que não há registros de pedidos recentes de intervenção no Parque do Povo. O que diz a Prefeitura? Segundo a gestão municipal, a ocupação do espaço pelo Teatro Vento Forte apresentava atividades incompatíveis com a resolução do órgão de patrimônio estadual. A estrutura de alvenaria foi construída em 2012 sem autorização da CONDEFAT após o tombamento do local e encontrava-se em condições precárias. À época do tombamento, havia na área apenas uma tenda. Além disso, a construção estava abandonada e não havia indícios de uso cultural ou teatral. Pelo contrário, o local era utilizado para atividades irregulares como comércio de bebidas alcoólicas e estacionamento não autorizado, sem o conhecimento da administração municipal, mesma situação constatada em relação à escola de capoeira. Isso é o que diz a Prefeitura de São Paulo. O Teatro Vento Forte está no local desde 1974. 74. O negócio foi tombado em 95. E a Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul desde 2021, mas em uma estrutura do parque anterior ao tombamento. Nas redes sociais, o teatro afirmou que os espaços com mais de 50 anos de história foram demolidos sem aviso prévio. Quem viu o vídeo, o pessoal chegou com tratores, cambais, que foi derrubando tudo, não tiveram cuidado com nada, foi absurdo. Um patrimônio histórico e cultural erguido por diversos artistas hoje renomados, onde tiveram a oportunidade de aprender a cultura. Sem avisar, sem preparar as pessoas, o poder público destruiu a cultura brasileira hoje. Uma ação movida por PSOlistas na Justiça Paulista pede a suspensão dos atos de alteração e destruição dos bens do Parque do Povo sem autorização devida, assim como a realocação dos grupos de teatro e capoeira do espaço com a devida indenização pelos danos sofridos e reconstrução das obras. Assinada nesta segunda-feira passada, dia 17, pela deputada federal Luciane Cavalcante, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pelo vereador Celso Gianazzi, a representação foi protocolada ainda ontem no Ministério Público de São Paulo e encaminhada à promotoria da Justiça do Meio Ambiente da capital. É um absurdo. Chegaram lá, botaram o negócio abaixo, procurem o vídeo, é muito triste isso, muito triste. Essa gente não gosta, esse pessoal da extrema-direita não gosta de pessoas, não gosta de arte, não gosta de educação, porque para eles isso não serve para nada, porque eles não sabem consumir arte. A última notícia, outra triste também,
USP fecha a sala de acolhimento a mulheres vítimas de violência sexual. A Poli, da Universidade de São Paulo, fechou nesta segunda-feira o espaço de acolhimento às mulheres vítimas da violência sexual na instituição. A Sala Lilás Janaína Bezerra vive. A interdição do espaço se deu, segundo a diretoria da unidade, por questões de segurança da estrutura e presença de animais. A sala foi criada pelo Movimento de Mulheres Olga Benário para ser um espaço físico de acolhimento de mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual na universidade. Segundo a declaração do movimento, a USP possui medidas insuficientes para tratar esse assunto. Há casos de recusa da USP quando chamada a tomar medidas legais cabíveis a estupradores de alunas, mesmo que elas possuam medidas protetivas contra esses criminosos. Quantos casos a gente já não ouviu? A gente já não viu matérias, meninas denunciando que foram estupradas em faculdades, de tudo quanto é lugar. Na USP tem vários casos. E aí um espaço desse é fechado pela Poli. Ao invés, porque diz que não estava em condições de receber, por que não foram lá? Me deram um talento, arrumaram o lugar, deixaram ele bonitinho para que essas moças possam ser acolhidas. E quando acolhidas, que os casos sejam punidos, coisa que a maioria das universidades não fazem. Vão procurar a história da USP. A USP foi construída pela elite para a elite. Procurem a história da USP. Vão ler o livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. E também A Classe Média no Espelho. Leiam esses dois livros para vocês verem o que é a USP. Tá? A Naomi, que é uma responsável lá pelo lugar, tem aspas dela aqui. Para nós, mulheres estudantes, não é justo que haja diversos locais fechados e abandonados há anos e até uma base da polícia militar dentro do campus e não exista qualquer espaço físico para acolher vítimas de violência sexual, diz a Naomi. Muito bem, exatamente, que a USP volte atrás nisso e dê um local para que essas meninas, são moças, mulheres, tenham a chance de ser acolhidas. O ideal seria que isso não acontecesse, né? Que violência sexual não existisse em lugar nenhum. Mas, infelizmente, nessa sociedade machista que a gente vive, ela existe. E que toda faculdade, toda universidade tivesse um local para que essas moças sejam acolhidas e que as universidades tomassem medidas efetivas contra essas violências que as mulheres sofrem. É isso. Procurem notícias sobre a África, procurem notícias sobre o Sudão, que está acontecendo lá. Senegal também não é um lugar, infelizmente, onde se tenha muita paz. A África é um continente lindo, com pessoas incríveis. Mas a maneira como os países foram divididos pelos aqueles colonizadores miseráveis, botou um monte de tribo que se odeia no mesmo lugar, já falei sobre isso aqui. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, mandarem para a galera. Essa foi a edição do dia 18 de fevereiro de 2025, essa terça-feira. Meu nome é Jaime. Um ótimo fim de terça para vocês, uma ótima quarta-feira. Até amanhã às 8 da noite.